36, a gente vai falar sobre o segredo do fundo musical na igreja. Primeira coisa que você precisa entender sobre fundo musical. Cara, o que seria um fundo musical? Eu sempre gosto de falar que o fundo musical, cara, o próprio nome já diz pra gente. É um fundo. A partir do momento que você entende, cara, é um fundo, eu devo tocar ao fundo. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram hoje. Thiago, como me destacar na banda? Você não deve se destacar na banda. Para que você está querendo se destacar na banda? Você deve ser um tecladista que você traz tanta unidade para o grupo que aí sim você se destaca, mas você vai se destacar pela humildade, pela unidade, na forma com que você soma na banda e não querendo estar acima da banda. No fundo musical é a mesma coisa, você não deve querer sobressair o pastor. Tem gente que vai fazer fundo musical e fica fazendo uma música que já existe. Por exemplo, imagina o pastor tá lá falando, em Salmos não sei o que, aconteceu isso, isso e isso. Aí o cara tá lá assim. Que música que é essa? Fala pra mim. Conhece essa música? Fala aí. É bonito isso aqui? É. Mas será que isso aqui deve ser tocado no momento do fundo musical? O momento do fundo musical é o momento que você tem que, principalmente, anota isso, reforçar a mensagem. Teve gente que acertou a música aí, ó. Não pare, é isso aí, ó. Amanheceu, nada pesquei, da Midian Lima. Cara, anota isso aí, reforçar a mensagem. Escreve aí, reforçar a mensagem. Esse é o primeiro ponto do fundo musical, beleza? Agora vamos entender o seguinte. Se eu tenho que reforçar a mensagem, quando eu toco uma música que já existe, o que eu estou fazendo? Eu estou reforçando a mensagem do pastor ou eu estou fazendo com que as pessoas lembrem de uma música? Se tem uma palavra para ser entregue e eu estou tocando algo que faz as pessoas tirarem o foco daqui e desviarem o foco para cá, tá errado. Ah, Thiago, mas isso aí acontece porque você tocou a melodia. Vamos tocar só os acordes então. Amanhecer, nada pesquei. Só os acordes, ó, sem cantar. Até as passagens o cara faz igual. Ou então não. Talvez você vai falar, pô, Thiago, agora eu lembro da música que você cantou. Vou tocar uma outra música aqui. Vê se você lembra de alguma música aí. Vê se você lembra de alguma música só de eu tocar isso aqui. Você lembrou de alguma música? Escreve aí pra mim. Vocês que estão aqui no Instagram, pessoal, corre pro YouTube, tá? Digita lá, Thiago Macedo ao vivo. Você vai pegar a imagem melhor, áudio melhor. Fechou? Corre lá, que aqui tá top, hein? Inclusive eu respondo perguntas da galera que tá aqui no YouTube, no Instagram eu não respondo, beleza? Então corre lá, que aqui você vai pegar bem melhor. Vamos lá, você lembrou de alguma música? Fala aí pra mim. Eu pensei em uma música para tocar isso aqui, mas eu lembrei de outra. Ó, vocês estão falando de música aí que eu nem pensei, olha que louco. Não é essa música que eu tava pensando, mas te lembrou uma música. E tem várias músicas com essa sequência de acorde, por isso que você acabou lembrando. Eu tava tocando aqui pensando na música Sonda-me, da Aline Barros. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Olha aqui. Então, se o objetivo é reforçar a
A primeira coisa que você deve esquecer na hora de fazer um fundo musical é fazer uma música que já existe. Para com isso. Nunca faça uma música que já existe no fundo musical da igreja. Eu quero entrar num detalhe aqui que é o seguinte. Eu postei um vídeo no meu Instagram essa semana falando exatamente isso. Nunca toque uma música que já existe no fundo musical. Você entendeu o porquê? Quem aqui tem costume de tocar música existente no fundo musical? Coloque aí pra mim. Não tem problema se você faz isso. Você vai parar de fazer isso hoje, mas coloque aí se você faz isso. O que acontece? No meu Instagram essa semana, eu postei um vídeo assim e apareceu um ser entendedor lá, falando que na verdade não era, no culto não era lugar de fazer fundo musical, que a gente não deveria fazer fundo musical nenhum. E eu respeito, a gente como tecladista, a gente tem que respeitar se o pastor não quer. Se vai atrapalhar o pastor, beleza, não faz. Agora, só vai atrapalhar o pastor se você faz do jeito errado. Agora, mesmo assim, se você domina fundo musical, o pastor não quiser, beleza, respeita. Agora, falar que o fundo musical não deve ser feito em lugar nenhum, aí é um equívoco. Qual que foi o argumento dele? Jesus, na hora de pregar os sermões lá, ele tinha alguém fazendo fundo musical? Eu fui e falei assim, uai, se for assim, não era nem para usar microfone nas igrejas, né? Antes Jesus não precisar de um microfone para falar com um monte de gente. Não é verdade? O que acontece é que Deus nos deu a inteligência para desenvolver os nossos talentos. E uma das coisas que a gente tem o privilégio de executar hoje é o teclado. E se a gente tem ferramentas debaixo dos nossos dedos para reforçar uma mensagem, a gente deve usar isso. Mas quais ferramentas eu tenho então para reforçar a mensagem? Se eu não posso tocar uma música que já existe, sem fazer nem a melodia, como que eu devo fazer então? Presta atenção numa parada aqui. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui, e você vai entender o raciocínio. Eu vou tocar um acorde aqui, que é o acorde maior. Presta atenção nesse acorde, ó. Agora o acorde menor. Maior. Menor. Percebe que o maior, ele é mais alegre. E o menor, ele é um pouco mais tenso. Você conseguiu perceber isso aqui? Se você conseguiu perceber isso aqui, ó, tem uma boa notícia para você. Gente boa, pausa rápida aqui nesse vídeo, eu tenho um convite especial para você. Você sabia que você pode estudar comigo todos os dias, ter acesso a um passo a passo que vai te levar a evoluir o que levaria um ano de estudo em apenas 3 meses? Tiago, como que isso é possível? É o seguinte, eu e a minha equipe, a gente disponibiliza alguns horários na nossa agenda para poder analisar o seu caso, a sua situação. Eu quero entender se você já toca, se você não toca e poder te indicar o meu melhor treinamento para você poder evoluir, dedicando pouco tempo por dia e sem que você fique perdido procurando conteúdos por conta própria e não tenha alguém para te ajudar. Por mais que meus conteúdos são maravilhosos, mesmo os conteúdos gratuitos, a gente não consegue acompanhar tantas pessoas. Por isso que eu tenho alguns treinamentos fechados e exclusivos que você pode ter acesso. Se você quiser estudar comigo e quer que a gente te indique o melhor treinamento, aqui na descrição tem um link para você chamar a gente no WhatsApp. Você pode conversar comigo ou com alguém da minha equipe e começar a evoluir de verdade. Clica no link aí e vamos para cima. Se você conseguiu perceber a diferença entre um acorde menor e maior, você é capaz de tocar de ouvido em 3 meses. Seguindo o método teclado raiz. Isso que a gente acabou de fazer aqui foi diferenciar o som dos acordes, que é um dos passos para você tocar de ouvido. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso aqui agora, mas só entrando aqui. Todo mundo consegue perceber essa diferença. E aí, você vai concordar comigo o seguinte. Quando eu toco esse tipo de acorde aqui, ó, não lembra filme de terror quando eu toco esse tipo de acorde?
Quem lembrou que esse filme de terror? Não parece filme de terror? Pô, ainda mais se eu colocar um som aqui de cordas aqui, ó. Olha aqui. Não parece? Seria comum a gente assistir um filme de terror com uma musiquinha mais ou menos assim? Não é. Qual que é a diferença? Quando eu toquei o primeiro som aqui, ó, eu utilizei acordes diminutos. Esses acordes diminutos, eles são mais tensos ainda do que o acorde menor, tá? E quando eu toquei a segunda sequência aqui de acordes, eu utilizei acordes maiores. Quando eu toco esse tipo de sequência aqui, ó, não lembra a musiquinha de criança? Música de criança é alegre. Por que as músicas de criança são alegres? Por que isso aqui lembrou música de criança? Porque eu só toquei acordes maiores. Quando você começa a perceber que os acordes eles têm diferenças de sensações, aí você começa a entender o porquê que a gente não deve fazer fundo musical tocando a música já existente. Se a gente tem determinados tipos de acordes que trazem diferentes sensações, é isso que eu devo fazer na hora de fazer um fundo musical na igreja. Só que existe um segredo que eu fiquei de contar para você. O segredo do fundo musical na igreja tá nisso aqui, ó. Esse é o segredo do fundo musical na igreja. A harmonia funcional. O que é isso, Thiago? A harmonia funcional é o que a gente estuda para descobrir as diferentes sensações de cada acorde. E aí, o que acontece? Como que a gente trabalha a harmonia funcional? Primeira coisa que você precisa saber para entender isso aqui é o que a gente chama de campo harmônico. Os meus alunos, por exemplo, eles entendem de campo harmônico, o Felipe está aí de prova, geralmente com 1 mês e meio. É o que a gente começa a trabalhar ali em campo harmônico, tá? O que seria o campo harmônico? O campo harmônico é quando a gente entende a formação de uma sequência de acordes e essa sequência de acordes é o que define o tom de uma música. Talvez você já ouviu falar aí sobre tom maior, tom menor, a gente fala, pô, a música está no tom de Mi. É porque a música tem os acordes que estão dentro do campo harmônico de Mi e existe uma forma de formar esse campo harmônico. Mas basicamente, eu vou trazer aqui um campo harmônico bem tranquilaço, tá? Que é o campo harmônico de Dó. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Acabei de escrever aqui o campo harmônico menor. E aí, beleza, Thiago, você escreveu o campo harmônico. Cada acorde desse aqui tem uma função dentro desse campo harmônico. Você já parou para se perguntar por que quando eu toco essa sequência aqui, ó, por que esses acordes se combinam? Já parou para pensar nisso? Isso aqui tem relação com a harmonia funcional. Vamos entender a harmonia funcional? É o seguinte, quando a gente estuda a harmonia funcional, a gente estuda a função e a sensação dos acordes, tá? Com os alunos da Mentoria Raiz, que é o meu treinamento fechado, eu trabalho isso aqui 1 semana, só para você entender a importância disso, tá?
E aqui você já vai começar a entender um pouquinho hoje aqui também. Presta atenção. Existem três, basicamente, funções, tá? Dentro de um campo harmônico. A função tônica, que eu vou representar aqui pela letra T, beleza? Ó, vou colocar aqui, ó, T. A função tônica, a função subdominante e a função dominante, TST, beleza? E aí o que acontece? Guarda isso. O primeiro grau, ele tem a função tônica. Já, o que é isso? Só presta atenção. O quarto grau, ele tem a função subdominante. Vou escrever mais forte aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais pro lado aqui. Ó. Ele tem a função subdominante. E o quinto grau, ele tem a função, que ó, vou colocar aqui embaixo, tá? Dominante. Beleza. Tônica, subdominante e dominante. Beleza? Tônica, subdominante, dominante. Isso aqui é o nome da função. Vamos entender na prática? Cada função dessa é responsável por trazer um tipo de sensação. Se liga só. Eu vou tocar essa sequência de acordes aqui, ó. Se você não entende sobre sétima maior, sétima, cara, não preocupa com isso aqui não. Foca na sensação. Eu vou tocar esse acorde de Dó, o acorde de Fá, o de Sol e depois eu vou voltar pro Dó, beleza? Ó, vamos lá. De novo? Vamos lá. O que você consegue perceber? Quando eu volto pro Dó, você tem a sensação de que a música conclui? Você consegue perceber que traz essa sensação de conclusão? Cara, fechamento? De novo, ó. Consegue perceber? O Dó, ele traz a função tônica. O principal acorde de um campo harmônico que traz essa função é o primeiro grau. Certo? Agora, o que você precisa entender? Qual sensação que a tônica traz? O acorde de função tônica, ele traz justamente isso, essa função, essa sensação, perdão, de conclusão, de fechamento. Todo mundo conseguiu perceber? Coloca aqui para mim. Deixa eu tomar água aqui. Você conseguiu perceber essa parada? Se você percebeu, show de bola. Vamos fazer aqui uma análise aqui sobre os outros tipos de acordes agora. Presta atenção. Vamos pensar aqui, antes da gente falar do subdominante, vamos falar do dominante. Presta atenção, ó. Eu vou fazer a mesma sequência, ó. O que você percebeu aqui que eu fiz de diferente? Eu segurei um pouquinho mais no Sol, que tem a função dominante. Você teve a sensação de que estava demorando a acabar? Você teve aquela sensação de ansiedade? Cara, o Thiago não vai acabar isso aí não, ó. O que eu fiz, ó? Olha aqui, ó. Esse acorde aqui, ele não conclui, ele pede um próximo acorde. Geralmente a gente fica ansioso, ó. E aí quando eu vou
para o Dó, que tem a função tônica de repouso, conclusão, aí sim traz essa paz. Percebeu que louco? Quando eu seguro o Sol, eu fico ansioso. E é por isso que ele chama de dominante. Ele é o que domina. Ele vai conduzir a parada. Ele chama o próximo acorde. Ele fala, ó, próximo acorde, pode vir para concluir isso aqui, ó. E eu vou ficar aqui. Percebe que não traz a sensação de conclusão? É justamente essa função dos acordes que tem função aí dominante. Justamente essa sensação, tá? Confundo função com sensação. Traz todo acorde de função dominante, traz essa sensação de ansiedade. Pede uma conclusão. E aí é só você ter um raciocínio lógico aqui agora. Se todo acorde dominante pede uma conclusão, a chance do próximo acorde ser um acorde de função tônica é grande. Isso aqui ajuda a tocar de ouvido também. Percebe que louco? Agora vamos para o subdominante. O subdominante, ele não tem a função de repouso, mas ele também não pede um próximo acorde com clareza, assim, ele não traz essa ansiedade. Ele traz uma função que a gente chama de encruzilhada. Você tem vários caminhos depois do subdominante. Presta atenção, ó, vou fazer o acorde de Dó, função tônica. Agora o subdominante, que é o Fá. Vou voltar para a tônica. Antes eu estava fazendo tônica, subdominante e dominante. Agora eu fiz tônica, subdominante e voltei para a tônica. Eu posso fazer isso. Ele não é um acorde de repouso, mas ele também não traz aquela ansiedade igual o acorde dominante. Então, se ele não traz ele não pede uma conclusão forte, mas ele também não repousa, então tem vários caminhos. Quando você está escutando uma música, por exemplo, se você entende essas sensações aqui, você já consegue saber que acorde está sendo tocado na música. Tiago, mas o que isso aqui tem a ver com fundo musical? Tudo. Eu vou te explicar já já. Agora, você percebeu aqui que cada acorde traz uma função e uma sensação. Só que aí talvez você está se perguntando assim, pô, Tiago, mas e os outros acordes? A gente só tem 3 funções no campo harmônico: tônica, subdominante e dominante. Esses acordes aqui a gente chama de acordes primários. São eles que trazem essas sensações mais fortes. Quer um exemplo? Um outro acorde que tem função tônica aqui no campo harmônico é o 6º grau. Ó. Que é o Lá menor. Eu vou fazer a tônica aqui, subdominante, dominante. E em vez de eu fazer esse acorde aqui de função tônica, eu vou fazer o Lá menor. Você vai ver que o Lá menor, ele não tem ele não traz uma sensação tão forte de conclusão igual o Dó. Presta atenção, vamos lá. Ele parece que um pouquinho que vai continuar. Você vê que a sequência combinou. Mas ele parece que vai continuar. Se eu vou para o Dó, parece que conclui. Então, esses acordes, tudo que sair do 1º, 4º e 5º grau, são acordes que vão ter funções secundárias, tá? Agora, Tiago, por que esses acordes, por exemplo, um acorde de Lá menor, ele também traz a função tônica? Existe uma parada na música que chama grau de semelhança. O que é o grau de semelhança? É simplesmente o quanto um acorde é parecido com o outro. Se liga só aqui, ó. Olha o acorde de Dó. Ele é formado pelas notas Dó, Mi e Sol. O acorde de Lá menor, que tem a mesma função, ele tem 2 notas em comum com o Dó. Ó, o acorde de Lá menor, eu simplesmente tiro o Sol e coloco o Lá aqui, ó. Ou seja,
ele é um acorde que traz, ele é um acorde que traz um grau de semelhança alto. Por isso ele tem a mesma função. E é por isso que o Mi menor, ele também tem a função tônica. Se você faz aqui o Dó, você tira o Dó e coloca o Si, você já tem o Mi menor. Então os acordes que têm função tônica são primeiro, terceiro e sexto grau. Os acordes de função dominante é o quarto e segundo grau. E aí, para compor o dominante, a gente tem também o sétimo grau, que é um acorde meio diminuto. Se você entendeu isso aqui, deixa o joinha, porque, mano, você ia pagar caro para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu poderia aprofundar muito mais, mas só isso aqui, ó, você não acha com esse nível de clareza em qualquer lugar. Então, se você entendeu, se você acredita que isso aqui tem valor, clica no joinha, porque dessa forma você vai ajudar com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que também precisam. Da mesma forma que você está sendo abençoado com esse conteúdo, você pode abençoar outras pessoas também. Então clica nesse joinha aí, fechou? Agora presta atenção. Você viu que, cara, isso aqui dá base para a gente fazer reharmonização, um monte de coisa. É por isso que eu falo que ter um ano de evolução em 3 meses não é um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa saber o básico. Se a gente sabe o básico, é só a gente ir ligando alguns outros pontos que a gente consegue chegar no nível avançado. Eu te falei sobre os acordes, eu te falei que outros acordes têm a função tônica. Outros acordes têm a função subdominante. Outros acordes têm função dominante. Beleza? Então vamos lá. Agora o que você vai prestar atenção aqui comigo? A gente vai entrar no lance do fundo musical já já, mas isso aqui que é o segredo. Presta atenção. Eu vou pegar a mesma sequência que eu estava fazendo aqui, ó, de Dó, Fá e Sol. Beleza? Ó, presta atenção. Dó. Estou acrescentando alguns dedilhados. Não parece que concluiu com uma paz, com a leveza? Vamos trocar agora, em vez de a gente fazer o Dó, a gente vai fazer o Lá menor. Presta atenção. Percebe que traz um pouquinho mais de peso? Quem aqui conseguiu perceber? Coloca aqui, eu consegui. Consegue perceber que traz um pouquinho mais de peso? Tem a mesma função, só que um é maior e outro é menor. Qual que é o lance disso aqui? Se você é um pouquinho mais esperto, você já está começando a entender o lance do fundo musical. Como que a gente pega isso aqui e traz para o fundo musical? Mano do céu, cara, isso aqui é muito valioso, velho. Ah, se todo tecladista soubesse disso aqui na igreja. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Se você já começou a entender isso aqui, show de bola, eu vou te dar alguns passos para você agora trazer isso e aplicar no fundo musical. Primeiro passo para você fazer um fundo musical. Se você não pode tocar assistente, primeiro passo, escolhe um tom e trabalha dentro desse tom, no campo harmônico. Você precisa saber campo harmônico. Cara, eu tô aqui no tom de Dó. Beleza, eu escolhi, eu vou fazer o fundo aqui em Dó. Eu tenho todos esses acordes. Só que como que eu começo a combinar esses acordes? Primeiro passo é você selecionar um tom. O segundo passo é você pensar nos acordes maiores e menores. O acorde maior, ele traz uma sensação aí de mais suavidade, de paz, repouso. Já o acorde menor, ele já é um pouquinho mais tenso. E já traz um pouquinho de tristeza, um pouquinho mais de tensão, prende um pouco mais da nossa atenção, tá? E aí você imagina o seguinte, vamos trazer uma situação prática. O pastor pegou para ler a Bíblia, ele está só lendo um versículo. Você pode repousar num acorde maior.
No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Você imagina? Combina. E aí, vai falar, no primeiro dia, Deus criou isso. No segundo dia, está só lendo a palavra. Só que aí você imagina que o pastor está contando, por exemplo, a história da Bíblia, e aí ele fala lá, só que num certo dia, Adão e Eva pecaram. Olha como que esse acorde menor que eu encaixei aqui, ó, já combinou. Conseguiu perceber que louco? Por que disso? Aí é questão de você, como eu disse, tocar na igreja é diferente. Você tem que trabalhar essa sensibilidade, tá? Em 3 meses, seguindo o método Tecla da Raiz, você consegue trabalhar tudo isso aqui que eu tô falando. Por mais que alguns pontos aí você se perca no meio do caminho, tá? O que acontece? Você toca sabendo disso e presta atenção na palavra, o que vai acontecer? Você vai fazer um fundo de acordo com a palavra. Você viu que quando eu falei, e Adão e Eva pecaram, eu toquei esse acorde e combinou? Vamos fazer o contrário, não vamos colocar um acorde menor aqui não, vou colocar um acorde maior. E Adão e Eva pecaram. Parece que isso aqui não tem importância. Fica bonito? Fica do mesmo jeito. Só que isso é o que a média faz. Você tem que ser acima da média. Ó, quando eu faço isso aqui, ó, e Adão e Eva pecaram, eu já trago mais importância, eu já faço com que as pessoas que estão prestando atenção no culto consigam ter mais atenção na palavra. Então, o primeiro passo, escolher o tom, trabalhar dentro do campo harmônico. Segundo passo é você prestar atenção na palavra e trabalhar acorde maior no momento que for mais triste, uma situação que você precisa colocar mais atenção, tá? E aí, o terceiro passo é o seguinte, você precisa combinar isso aqui, ó. Não é difícil. Se você entende o campo harmônico, cara, você já sabe os acordes que você pode trazer. Você imagina, eu tô aqui, ó. Dó é o acorde de repouso. Pô, mas eu não vou ficar no Dó o tempo todo. Qual outro acorde maior que eu posso fazer que não é um acorde tenso? Pô, é o subdominante, Fá. Então eu vou pro Fá. Fundo musical não é para você ficar marcando o tempo. Não, esquece isso. Fundo musical você faz simples e repousa. Se você tem um domínio de dedilhado, você pode fazer um dedilhadozinho, mas coisa simples. Não precisa ficar contando o tempo. 1, 2, 3, 4, 1. Não, segura. Enquanto o pastor estiver falando ali, segura. Na hora que você sentir que deve mudar, você muda. Isso aí dá até prazo para você prestar atenção no que está acontecendo. Tô aqui, ó, entre Dó e Fá. Pô, mas eu não quero ficar entre Dó e Fá. Que outro acorde que tem a função secundária? Pô, tem um Ré menor. Vou pro Ré menor depois do Dó, por exemplo. Volto pro Dó. Não quer dizer que o tempo todo, se a pregação tá suave, eu preciso ficar só em acorde maior. Não, eu posso trabalhar em acorde menor. Só que, se a pregação está mais suave, eu não vou ter os acordes menores na maior parte do tempo. Eu posso colocar um ou outro, mas na maior parte do tempo vão ser acordes maiores. E aí, olha que louco. Eu posso também pegar a tônica e fazer o Fá, que é o subdominante, e eu não preciso voltar para a tônica ou então ir para o dominante. Eu posso fazer um outro subdominante. Eu posso fazer o Fá e o Ré menor. Olha como que fica, ó. Ré menor. Vou voltar pro Fá. Voltei pro Dó. Eu vou passar uma dica bônus para você começar a fazer um fundo musical na igreja do jeito certo, sem ter domínio ainda do campo harmônico. É essencial você dominar isso. Mas eu vou te passar uma sacada que você já pode começar a fazer um fundo musical antes mesmo de você dominar o campo harmônico. Quem prestou atenção aí? Primeiro passo,
escolher o tom. Segundo passo, trabalhar os acordes maiores e menores. Terceiro passo, criar sequência. Eu vou passar uma dica bônus para você. Se você ainda não domina campo harmônico, você precisa dominar. Só que você tem que entender o seu nível. Se você não tem muito domínio do básico ainda, se você não tem uma base firme, você tem que dominar a base primeiro. Você precisa entender sobre formação de acordes, escalas, ritmo, entender do seu equipamento. Primeiro, tem coisas mais importantes antes do campo harmônico que são essenciais para você entender o campo harmônico. Se você não domina a base ainda, não vai querer estudar campo harmônico já de cara hoje não, que você vai ficar meio perdido, tá? Então eu vou te passar uma dica para você começar hoje, tá? A dica é: no início eu toquei uma música aqui, que é a música da Midian Lima. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro, estava cansado, certo? Eu não posso tocar essa música, não posso tocar nem a melodia, mas a dica é: o grande segredo é você não... O grande lance aqui é você não desviar o foco da pregação para a música. Se você pega os acordes e muda a ordem dos acordes, você tira totalmente o foco da pessoa da música. O foco continua da pregação. E as pessoas nem vão conseguir perceber que você está tocando uma música existente. Quer um exemplo? Eu vou pegar os acordes dessa música. Eu tenho aqui, por exemplo, Mi, Si, Fá sustenido menor, Lá. Vou pegar esses acordes e vou trabalhar em uma outra ordem. Ó. Suave, ó. Vou pro próximo acorde aqui, ó. Lembrou a música Não Pare? Mudou totalmente. Então, cara, pega uma música e muda a ordem dela e não fica batendo o tempo, não. Não, só segura. Coloca um som de pad, algum som de strings que vai sustentar para criar esse ambiente legal. Ó, vou colocar um reverbzinho aqui. Tá vendo como que fica massa? Coloca um somzinho de pad, faz o simples, fica top. O simples bem feito fica bonito. É claro, aqui tem técnica, tem sensibilidade, eu faço umas apogiaturas com cromatismo aqui, faço dedilhados. Mas no contexto geral isso aqui é simples, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todo mundo tem capacidade de fazer isso aqui. Isso aqui é para você começar. Agora, para você ficar bom mesmo, entende isso aqui, ó. Harmonia funcional. Pega isso aqui, ó, você consegue criar sequências diferentes de acordes. Você consegue trazer o fundo, cara, de uma forma que realmente vai reforçar a mensagem na pregação. Você pode usar essa ideia aqui, inclusive no início de culto, que não tiver nada ali acontecendo, você consegue trabalhar ali, já ir preparando o ambiente para as pessoas ir chegando na igreja, tá? Isso aqui é o segredo do fundo musical. Se você quer ser um tecladista que faz a diferença na igreja, começa a estudar, investe no seu conhecimento, investe aqui, ó, para você destravar isso aqui, e você vai conseguir fazer o papel lá na sua igreja com excelência. Não é só você tocar por tocar. Se você pode ir além, por
que você não vai fazer? Lembra da parábola dos talentos? Cara, aqueles que tinham alguns talentos, mas que só guardavam, não multiplicavam, perdiam os talentos. Você tem uma chance de você pegar e fazer algo melhor lá na sua igreja. Aí você fala assim, ah não, tá bom. Daqui a pouco até o que você tem vai ser tirado de você. Multiplica os seus talentos. Você sabe tocar uma musiquinha básica? Beleza? Evolui. Aprende a fazer uns movimentos. Não sabe explorar os recursos do seu teclado? Aprende. Não sabe fazer fundo musical de qualidade? Aprende. Não sabe fazer reharmonização? Aprende. Sacou? Vamos com tudo, sem parar. É nóis!